Bom, a ditadura foi para mim o que foi para toda uma geração de classe média estudantil e profissional liberal, né? Quando a gente fala minha geração, é preciso não esquecer que nem todos os jovens daquele tempo se interessaram por política, lutaram contra a ditadura e etc. A maior parte continuou sua vida sempre trabalhando para ganhar seu dinheirinho, lutando para subir na vida. Bom, então eu falo dessa geração de classe média, vamos dizer, intelectual, né? Essa geração, que foi a minha, sofreu a ditadura na carne. A ditadura foi um sistema de torturas. Basicamente, foi muitas outras coisas, né? Foi uma política econômica determinada, mas foi sobretudo um sistema de tortura em que o convencimento do adversário se fazia pela dor, pelo sofrimento, se fazia pela carne e não pela ideia da carne, né? Era esse o objetivo da ditadura com o sistema de torturas que ela montou. Era acabar com qualquer vontade de lutar contra. E a tortura era para isso que servia. Ela não foi, portanto, como muita gente acredita, uma iniciativa de meia dúzia de tarados que trabalhavam nos porões. Não, foi uma política de Estado. Quem participava daqueles governos e diz que não sabia da ditadura, está de brincadeira, né? Era política de Estado. Bom, e eu passei por isso também. Eu fui preso, passei por tortura, fui condenado pela Lei de Segurança Nacional, que era a lei repressora da ditadura, e depois de quase 2 anos obtive condicional, saí em liberdade e tentei retomar minha vida. Eu fui preso também por uma coisa que não era excepcional, aconteceu a muitos jovens. Enfim, angustiados, desesperados com a falta de perspectiva política, muitos jovens pegaram em armas. Começaram a acreditar que a única forma de derrubar a ditadura era pela luta armada. Olhando de hoje, parece ridículo, né? A onipotência da juventude. Como é que um grupo de jovens, mesmo que fossem centenas, poderia enfrentar as forças armadas fora dos olhos da opinião pública? Quando a opinião pública soube, aí eles começaram a perder a guerra. Mas enquanto a opinião pública não soube, era a guerra do leão contra a formiga. Eles nos esmagaram. E isso hoje parece insensato da nossa parte, né? Por exemplo, eu e alguns outros tentamos explicar a nossos filhos que a gente queria derrubar a ditadura. Aí eles olham para a gente, mas como vocês? Quem eram vocês? Meia dúzia de estudantes. Há pouco tempo atrás eu dei para o meu filho ler o manifesto que os sequestradores do embaixador americano exigiram publicar, né? Libertaram aquela quantidade de peso em um manifesto. Ele achou graça daquilo, sabe? Ele ficou triste, muito achou graça. Porque ali é de uma onipotência, né? Agora olho por olho, dente por dente. Enfim, são sensações que a ditadura me deixa, sabe? Uma tristeza e um ridículo juntos. E uma tristeza, um ridículo e um heroísmo. Uma valentia típica do jovem. Por exemplo, uma pessoa que foi torturada, como eu, que
como tantos outros, eu não caí falo por mim, eu sou um indivíduo, mas essa história individual se repete muito. E que viu outros serem torturados à sua frente, morrerem na tortura. É o horror máximo que você pode se submeter, que você pode passar na vida. Não há horror maior do que esse. Agora, com esse horror, você salva a sociedade, você melhora, você muda a sociedade. A questão é essa, né? Muda a sociedade. Se muda, esse horror individual é o mais importante que há. Se não muda, ele é secundário. O importante é a época, é o conjunto da época histórica, o conjunto de fatos, né? É a história, né? Esse é o dilema que não tem solução. A gente sofre, afinal de contas, para nada. A pessoa sofre para derrubar a ditadura e tudo que ela tem de pior, né? Que ela teve de pior. Aí, no ano 2013, você vê aí, a tortura continua. Em primeiro lugar, contra os pobres, contra os negros, os desvalidos. A polícia continua torturando, né, barbaramente. E então, para que você sofreu? Bom, você sofreu para mudar a política econômica do Brasil. Será que mudou mesmo? Foi feita alguma reforma estrutural na sociedade brasileira? Os governos desde Fernando Henrique foram governos progressistas, né? Governos democráticos, avançados em muitos pontos, mas não fizeram nenhuma reforma estrutural. A reforma agrária não foi feita. A reforma urbana não foi feita. A reforma financeira não foi feita. A reforma política, do funcionamento político, não foi feita. Então, para que você sofreu? Né? Para derrubar aquela ditadura? O que veio depois da ditadura se parece muito com a ditadura, exceto no que se refere à tortura de jovens da classe média. Mas se parece. Então é um paradoxo, viu?